A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos, amém? Amados, vamos meditar na palavra do Senhor, que está registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Graças a Deus. Todos encontraram? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui, ao pastor João por ter mais uma vez me confiado. Dizer aos irmãos que estava já com saudade de estar aqui, compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Brinquei até com a irmã Ruth ali, disse: irmão, não sei nem se eu sei mais pregar, viu? Mas vamos lá que o Senhor nos capacita. Amados, esta carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita com um propósito. É sempre bom, ao meditarmos em algum livro, tentarmos entender qual o propósito daquele livro ter sido escrito, para que a gente possa entender do que trata. E essa carta, ela tinha um propósito de orientar os cristãos, judeus e gentílicos dispersos, espalhados por grande parte da Ásia Menor. E eram filhos na fé do apóstolo Pedro. Ele dirige essa carta aos seus filhos na fé. E ele tenta orientar eles e conscientizá-los de que são verdadeiros cidadãos do céu. E devem se comportar como os tais. São cidadãos dos céus e devem se comportar como os tais enquanto viverem neste mundo. Em poucas palavras, o apóstolo Pedro aqui, ele nos contempla com diversos princípios doutrinários e sábios conselhos práticos sobre a vida do cristão. Se você meditar nesta carta, você vai perceber que existem vários princípios doutrinários, vários ensinamentos, vários princípios elementares e também conselhos para a nossa vida cristã. Ele aconselha os cristãos que estavam, tanto judeus quanto gentios, que estavam dispersos, que foram dispersados após a perseguição que aconteceu logo após o Pentecoste. E nós vemos aqui no versículo 7, ele fala que está muito próximo o fim de todas as coisas. Este texto ele foi escrito há aproximadamente 2.000 anos atrás. E naquele tempo, Pedro já dizia que o fim de todas as coisas estava muito próximo. E nós já se passaram quase 2.000 anos. E vocês podem imaginar o quão mais próximo nós estamos do fim de todas as coisas. Os cristãos, eles devem esperar o glorioso retorno de Cristo, expressando um caráter celestial na maneira fraterna como se relacionam com todas as pessoas e cooperam entre si. Eu estou bem tranquilo referente ao que eu vou falar com os irmãos, porque Deus já confirmou ao meu coração. E nós, como cristãos, devemos esperar o glorioso retorno de Cristo. E eu tenho observado, amados, que muitas pessoas que se dizem servos do Senhor, que se dizem evangélicos, cristãos, não estão mais vivendo como aqueles que estão aguardando o retorno de Cristo. Não estão mais vivendo como aqueles que estão aguardando ansiosos, com ansiedade, que Cristo retorne. Muitos não estão mais vivendo assim. Mas eu quero te relembrar nesta noite que a volta do Senhor Jesus é a nossa esperança. Nós esperamos isso, nós devemos esperar isso e nós devemos ansiar pelo seu retorno.
Muitos estão vivendo da forma que bem entendem e muito pouco se fala hoje sobre a volta de Jesus. Quase que a gente não ouve falar nas igrejas, mas esta é uma realidade latente aos nossos dias. Jesus está voltando. A qualquer momento nós seremos chamados. Podemos ser chamados através do arrebatamento que irá acontecer, que nós cremos que irá acontecer, como podemos ser chamados através da morte. Independente da forma como que Ele nos chama, nós devemos estar aguardando e devemos estar preparados. A maneira como vivemos e tomamos nossas decisões diárias devem refletir nossa maior prioridade, que é adorar a Deus, amar as pessoas em redor e vigiar em oração. A maneira como nós vivemos deve refletir isso, esta realidade. Devemos priorizar a adoração a Deus, priorizar o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, priorizar o amor aos nossos irmãos, às pessoas em redor e estar vigiando em oração. É interessante como a palavra vigiar e orar, sempre o vigiar vem na frente do orar. E a gente deve entender isso na íntegra, entender isso ao pé da letra. Precisamos estar vigilantes e precisamos estar em oração. Pedro ele vai um pouco mais além, ele fala: estejamos vigilantes em oração. E nós, amados, nesses últimos dias, mais do que nunca, precisamos estar vigilantes, porque o inimigo, ao longo dos anos, do tempo, ele vem mudando as suas estratégias. Ele vem mudando as suas estratégias. E aqueles que não estão vigiando, aqueles que não estão atentos, acabam sendo atingidos, sendo afligidos pelos dados inflamados do inimigo. Deus ele nos protege, nós cremos que Deus nos protege, nós confiamos, mas existem coisas que nós precisamos fazer. Existem coisas que dependem de nós. A vigilância ela depende de nós. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar atentos. Muito mais ainda sabendo que a volta do Senhor se aproxima. Se há 2000 anos atrás Pedro escreveu isso, nós estamos muito mais próximos agora. A Bíblia ela é o livro mais antigo, eu costumo falar, é mais antigo e mais atual ao mesmo tempo. A Bíblia está mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual que Ele deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor e poder servir a Ele da forma como que Ele deseja que nós o sirvamos. No versículo 8, antes de tudo exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. A palavra do Senhor fala que ao longo dos anos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo dias de amor frio. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não se importam com os outros. Nós estamos vendo dias em que as pessoas têm olhado para o seu próprio umbigo. Mas nós não somos deste mundo e fomos chamados para ser diferente enquanto vivermos aqui. Nós não podemos andar no curso deste mundo, precisamos ser diferentes. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A luz, ela ilumina, ela muda, ela transforma o ambiente. O ambiente escuro você não está enxergando nada, a luz chegou, você começa a enxergar tudo. Então nós temos esse papel enquanto estivermos vivendo aqui na terra. E amados, o apóstolo ele faz questão de ressaltar. A minha versão está um pouco diferente dos irmãos, né, que é a versão King James. E ela diz assim: exercei profundo amor fraternal. Profundo amor fraternal. Profundo amor, profundo. O que é algo profundo? É algo muito fundo. É algo que está longe da borda. É algo que não é superficial. Nós temos visto, né, que as pessoas elas hoje estão amando superficialmente. Hoje as pessoas estão amando superficialmente. Um exemplo prático disso são casamentos. Quantos e quantos casamentos? Eu estava vendo uma estatística recentemente sobre o número de divórcios. O número de casamentos, quase que metade dos últimos casamentos, eles estão levando pessoas ao divórcio. Se casa e se divorcia. Hoje virou tão fácil
Não é como antes, que as pessoas assumiam um verdadeiro compromisso. Eu digo, não, a hipótese de separação estava descartada. Mas o amor, o profundo amor, que não está existindo mais em boa parte das pessoas, esse profundo amor é o profundo amor que o apóstolo Pedro, ele ressalta e ele orienta que nós exercitemos este profundo amor, que nós exerçamos esse profundo amor. Então, não de forma superficial, mas de forma profunda. De forma profunda. E fraternal, ele fala profundo amor fraternal, algo fraterno, foi falado aqui no início do culto, acho que no primeiro louvor que o pastor João cantou, sobre amor fraternal, um sentimento de carinho muito forte. Amor fraternal, um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios, que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Esse amor é um amor que nós devemos exercitar ao ponto de nos levar até mesmo a fazer sacrifícios grandes, sacrifícios esses que nós só seríamos capazes de fazer por nós mesmos, mas fazer isso também pelo nosso irmão, também pelo aquele que precisa, fazer a nossa parte. E amados, a palavra fraternal, ela deriva do latim fraternus, que deriva também da palavra frater, que quer dizer irmão. O apóstolo aqui, ele fala de amor de irmão. Quem tem irmão aqui ou irmã? Quem tem? Você consegue mensurar esse amor que você sente pelo seu irmão, pela sua irmã? Não é algo grande? Não é algo forte? Pronto. Este mesmo amor é o amor que o apóstolo Pedro, ele orienta a nós exercermos pelos nossos irmãos em Cristo também. E até mesmo pelos aqueles que ainda não são nossos irmãos em Cristo. Ele orienta que sejamos assim, que exerçamos o amor desta forma. No versículo 9, ele fala: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Ou seja, fazer e não reclamar, e não murmurar por ter feito, por ter sido hospitaleiro. Amado, no passado, as viagens eram longas, viagens longas exigiam hospedagem. Não era como hoje, que você entra no seu celular, no seu smartphone e faz uma reserva através do Booking, faz uma reserva através do Trivago, faz uma reserva através da CVC e já sai de casa com tudo pronto. Não, antigamente não funcionava assim. As pessoas faziam longas jornadas e muitas vezes não tinham lugar para repousar à noite. E era nesse tempo, acontecia assim. E aqui o apóstolo fala: sede hospitaleiros, ou seja, sejam acolhedores. Acolham. As pessoas tinham dificuldade durante as viagens. Levavam um reservatório de água, um reservatório de comida. Às vezes a água e a comida acabava antes que ele chegasse num outro ponto que ele pudesse comprar novamente. E se ele não encontrasse naquele lugar, naquela cidade, pessoas hospitaleiros, pessoas acolhedores, pessoas que saciassem a sua fome, se ele não encontrasse naquele lugar pessoas que lhe dessem abrigo, que lhe dessem uma dormida, por isso ele ressalta aqui: sede hospitaleiros, abram as suas portas. Nós estamos vivendo em dias que é um pouco mais complicado agir desta forma, mas muitas vezes, trazendo para os nossos dias, não que literalmente eu devo abrigar pessoas na minha casa, chegar ali, pegar uma pessoa na rua e colocar na minha casa, mas quando eu falo em acolher pessoas, muitas vezes é parar, ouvir um irmão, ouvir uma irmã, dar uma orientação, dar um conselho. Muitas vezes é dar uma ajuda. Muitas vezes nós estamos com a nossa despensa cheia, abarrotada, e a gente tem do nosso lado um irmão que não sabe nem o que vai tomar café de manhã. E muitas vezes essas situações chegam ao nosso conhecimento e nós não nos comportamos da forma que deveríamos nos comportar. Era disso que o apóstolo Pedro estava falando. Se você tem a oportunidade de abençoar, você pode fazer, faça, abençoe. Se você pode acolher, acolha. Muitas vezes, eu sei que estamos vivendo em tempo de pandemia, né? Mas em outras horas, às vezes um abraço, às vezes nós nos deparamos com pessoas que precisavam apenas de um abraço, de uma pessoa que lhe desse um abraço acolhedor. E muitas vezes nós andamos
tão preocupados com nossos desejos, tão preocupados com nossos planos e projetos, que deixamos passar essas oportunidades. Eu já tive a oportunidade, não foi uma só, de dar um abraço em uma pessoa e só naquele abraço a pessoa se derramar em lágrimas. E a partir dali me contar um problema que está passando e eu poder ajudar. Inclusive ter um testemunho de pessoas que estavam enfrentando situações difíceis, em problemas de saúde. E ali naquele abraço a gente conversou e eu trouxe para aqui, nós oramos e Deus entrou com providência. Um abraço, onde isso faz toda a diferença, amados. O apóstolo Pedro aqui, ele estava falando disso. De nós sermos hospitaleiros, acolhedores. Muitas vezes temos ciência da necessidade do nosso irmão e podemos ajudar. Então, se a gente pode ajudar, a gente não deve se furtar, a gente não deve se negar a isso. No versículo 10 ele fala: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como os bons despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. O dom que Deus nos dá não deve ser somente para nós, deve ser usado para a glória dele. E quando eu falo dom, não estou dizendo aqui somente dons espirituais. Eu falo dons no geral. Às vezes você tem um dom, você tem uma certa expertise em algo, e você pode usar isso para abençoar o seu irmão. Você pode usar isso para servir o seu irmão. E por que não fazer? Porque muitas vezes nós temos um comportamento egoísta, só olhamos para o nosso umbigo. O apóstolo Pedro, ele orienta aqui, servir uns aos outros com o dom. Você pode servir, você pode ajudar, faça, ajude. Muitas vezes essa ajuda que você dá, muitas vezes esse serviço que você presta, é a resposta de Deus, a resposta de oração para o seu irmão que estava pedindo. E muitas vezes, amados, Deus ele quer nos usar. E Deus ele quer nos usar para responder orações. Deus ele quer nos usar para atender pedidos. Deus ele quer nos usar como instrumento. São coisas que não vão fazer tanta diferença na nossa vida, ou seja, não vamos estar perdendo nada, só vamos estar ganhando. Deus ele quer nos usar, mas precisamos nos disponibilizar. Quando eu estava meditando nesta palavra, veio ao meu coração uma história, amados. Uma história de muitos anos que aconteceu, que está lá registrado no segundo livro dos Reis, no seu capítulo 4, a partir do versículo 8. É a história do filho da sunamita. Amados, eu estava meditando nessa história e eu pude, através da vida daquela mulher, trazer tantas lições, tanto aprendizado para a minha vida. Eu pude, através dela, enxergá-la como um referencial. E nesta noite eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu pude extrair deste texto, que eu pude entender, para que os irmãos talvez já tenham lido, mas não tenham se atentado, como eu já havia lido várias vezes, não havia me atentado. A Bíblia nem relata o nome desta mulher, nós nem sabemos o nome dela. Aqui na epígrafe do texto diz: o filho da sunamita revive. Só fala que ela é uma mulher sunamita, ou seja, habitava ali em Sunem. E no versículo 8, a partir do versículo 8, diz que um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que ele ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Aquela mulher ofereceu com insistência. Quando tem um ditado que diz que quem oferece não quer dar, mas ela insistiu para que o profeta ele recebesse. Talvez ela tivesse oferecido a primeira vez, ele tinha dito não, e ela disse: não, venha, por favor, eu insisto, eu faço questão que você venha. E muitas vezes o que vemos nos nossos dias são pessoas que não têm esse coração aberto. Mas eu pude aprender com esta mulher que quando nós sentimos o desejo de dar, nós devemos abençoar, e nós devemos mesmo fazer questão de fazer isso. Muitas vezes a pessoa recusa de primeiro por educação. Talvez o profeta tinha dito que não, o profeta Eliseu tinha dito que não, mas ela insistiu, ela ofereceu com insistência, até que ele aceitou. E uma certa vez, amados, ela sugeriu, olha aí a hospitalidade, ela sugeriu ao seu marido: olha, eu sei que este homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Por que a gente não constrói um quarto no nosso terraço e coloca lá
uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que toda vez que ele passar por aqui, ele possa se hospedar nesse quarto. Olha ela exercendo a hospitalidade. Lá no Antigo Testamento, esta mulher já fazendo isso, o apóstolo Pedro nem sonhava em existir, mas ela já estava exercendo a hospitalidade. Ela disse: olha, esse homem é um santo homem de Deus, vamos construir aqui, vamos usar o que nós possuímos para servir, vamos usar o nosso dom. Não que a riqueza seja um dom, mas vamos usar aquilo que nós temos como se fosse um dom para servir. Vamos construir esse quarto aqui para que esse homem, quando ele passe, ele possa vir aqui, ele possa repousar aqui. E aquela mulher assim fez aquele quarto, e aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, junto com seu moço Geazi, todas as vezes que passavam por ali, eles eram alimentados pelaquela mulher, e eles tinham onde ficar, onde repousar. Um certo dia, amados, Eliseu mandou o seu moço perguntar àquela mulher, dizer: olha, essa mulher tem sido muito generosa para conosco, essa mulher ela tem nos ajudado, essa mulher ela tem nos fornecido dormida, essa mulher ela tem nos fornecido alimentos, tem nos alimentado aqui, tem nos ajudado, e nós até o momento não fizemos nada por ela. Vai lá e conversa com ela, vê o que ela quer que se faça, vai lá e conversa. E ali ele foi lá, chamou. Quando ela chegou, ele falou, né, o profeta: você tem sido muito generosa comigo, o que eu posso fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou diante do exército? E aquela mulher, amados, deu uma resposta simples ao profeta: eis que eu vivo em paz entre o meu próprio povo. Ou seja, eis que eu estou em paz. Ela não estava servindo ao profeta com segundas intenções. Ela não estava servindo ao homem de Deus com interesses particulares. Porque se ela estivesse fazendo isso, quando ele perguntou, ela diria logo: não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, amados. E eu trago isso para mim. Nós devemos servir sem interesse. Devemos servir sem esperar nenhum tipo de reconhecimento ou retribuição. Se acontecer, amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Mas se não acontecer, amados, Deus é fiel. Deus é fiel. Aconteceu um fato engraçado, tem um mês mais ou menos. Eu estava parado lá com a Rosana lavando o carro, e o carro do nosso vizinho estava atrás do nosso carro. E a gente começou a lavar, aí eu falei: Zana, molha um pouquinho aí, porque é por causa do salitre aqui, a gente mora um pouquinho próximo da praia, molha o carro do vizinho aí que eu vou passar uma água. E a Rosana começou a molhar o carro do vizinho, daqui a pouco quando eu vi, eu já estava lavando o carro do vizinho todo. Lavei o carro todo, escovei os pneus, depois vim, passei o silicone no pneu, deixei o carro do vizinho brilhando. E no primeiro momento eu estava esperando que ele saísse, que ele visse o carro dele assim, que ele reconhecesse, que ele viesse me perguntar, porque uma vez eu fiz um comentário com ele assim, ele: não, vizinho, não precisa se incomodar não. E no primeiro momento eu estava esperando isso, mas eu creio que Deus ministrou meu coração. Por que foi? Qual foi o motivo? O que foi que te motivou a isso? Foi receber o agradecimento? Foi receber o reconhecimento? Ou foi fazer uma boa ação? O carro dele estava sujo, eu lavei e ficou limpo. E aquilo veio ao meu coração de forma forte. E eu disse assim: olha, amém, Senhor, eu recebo. A partir de agora eu vou me esforçar para não fazer nada, para não aparecer em nada. Eu quero só fazer a minha parte. Quero só fazer a minha parte. Não importa se vai ter reconhecimento, não importa se a pessoa vai me agradecer, se não vai, porque o motivo pelo que eu estou fazendo não é esperando aquele reconhecimento. Eu preciso fazer para dar um bom testemunho, para que o teu nome venha a ser glorificado. E mais, para qualquer outra coisa, menos para ser reconhecido ou para ter um interesse, uma segunda intenção. E aí, o vizinho saiu, eu acho que nem percebeu que eu lavei o carro dele, não falou nada comigo. Se ele percebeu, ele deve ter olhado assim, mas não entendeu nada, não falou nada comigo. Mas, amados, eu me senti muito feliz por ter feito isso. Eu gostei. É aquilo que você gostaria que fosse feito com você. O que foi que aconteceu? Eu saí um dia, quando eu cheguei da rua, o meu vizinho do outro lado, o filho do meu vizinho, lavou meu carro todo, deixou todo limpo. Acho que aquele carro nunca recebeu uma lavagem igual que esse menino lavou. Então, amados, eu não fiz com intenção de reconhecimento. No primeiro momento até estava pensando assim, mas olha o que aconteceu. E agora que eu me lembrei que depois disso, Deus abençoou, o menino tocou no coração, ninguém pediu, ele pegou lá e lavou. Então assim, aquela mulher, ela fez isso, ela não estava preocupada com reconhecimento. E nós, amados, isso é um exemplo para mim, é um exemplo para você. Nós não devemos fazer nada esperando nada em troca. Devemos fazer
pela boa intenção. Não devemos fazer nada pensando em receber em troca, porque se a gente for fazer isso, a gente vai deixar de ajudar muitas pessoas, porque tem pessoas que não têm nada para oferecer, tem pessoas que não têm nada para nos dar, e se você só faz aquilo em troca, essa pessoa você não vai atender, porque você sabe que que não vai voltar nada para você ali. Então, se você age como aquela mulher, talvez ela pensasse até e soubesse que o profeta poderia ajudar ela, poderia fazer algo por ela, mas ela não estava preocupada com ele, se ele poderia fazer ou se ele iria fazer. Ela queria fazer a parte dela. E nós devemos seguir esta linha. E no versículo 14, o moço, ele diz no versículo 15, né? Ele vai, chama de novo, porque o moço diz a Eliseu que ela não tinha filho e nem tinha mais possibilidade de ter, porque o seu esposo ele já era velho. Aí Eliseu no versículo 15 manda chamar ela de novo. Quando ela volta, ele fala: olha, por volta desta época, assim, 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 você terá um filho. E aquela mulher responde: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Porque ela já sabia que o seu marido tinha idade e talvez ela fosse estéril, não sei. Amados, não poder gerar filhos naquela época era como se fosse algo muito ruim, talvez uma maldição, coisa do tipo assim. As pessoas que não geravam filhos, elas eram enxergadas de outra maneira. E aquela mulher, ela já tinha uma certa idade, a Bíblia não revela, mas o seu esposo já era idoso e até então não tinha filhos. E o profeta ali abençoou o seu ventre, e 1 ano depois, aquela mulher já estava carregando o seu filho. Olha, ela fez sem interesse, sem segundas intenções, e ela foi abençoada. Ela teve um filho. De repente, amados, as pessoas que olhavam para ela de uma forma, passaram a olhar de forma diferente para ela, porque agora ela tinha como ampliar a sua descendência. Ela tinha como ampliar a sua jornada, a sua família, que antes ela não tinha, e agora ela já poderia fazer isso. E amados, a Bíblia também nos diz aqui, mais um pouco adiante, que um certo dia esse menino ele estava com seu pai lá, junto com os ceifeiros, e ele sentia uma dor muito forte na cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai pegou ele, sabiamente, e disse: olha, leva ele para a mãe dele. Amados, eu acredito que esta mulher, ela tinha uma história de vida. Eu acredito que essa mulher não era qualquer mulher. O pai podia pegar aquele filho e levar para qualquer lugar, levar para alguém que conhecesse um pouco de medicina na época, existiam médicos naquela época, levar para alguém que pudesse dar um remédio ou fazer algo com a criança, mas ela disse: não, pega ele e leva para a mãe dele. Mandou que o servo levasse. Então eu acredito que essa mulher, ela tinha algo diferente assim, e o pai levou. No versículo 20, e ela tomou, né, levou sua mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia. Ela pegou o menino no colo e segurou até o meio-dia. Depois, então, o menino morreu. Aí no versículo 21, ela sobe com o menino e coloca o menino aonde? Na cama do homem de Deus. Essa mulher, ela era sábia. O menino morreu, ela pegou o menino provavelmente tinha quarto. Se ela fez um quarto para o homem de Deus que passava lá de vez em quando, será que o filho dela não tinha um quarto? Ela pegou o menino e não colocou no quarto dele, levou e não enterrou, e não colocou deitado na cama do homem de Deus, na cama que era usada pelo profeta Eliseu. E daí ela manda chamar o seu marido. Chama o marido e suplica para que ele mande um dos servos com uma jumenta e prepare, porque ela ia até a casa do homem de Deus e voltaria. E amados, o marido dela, quando ouve isso, replica: o que é que você vai fazer lá? Não é sábado, não é lua nova, não é nada. Não tem motivos para você ir até o homem de Deus. Não tem motivos. E aí, quando eu li isso, eu pude enxergar, né, como acontece nos nossos dias. Quantas pessoas tentam nos tirar do foco? Quantas pessoas tentam nos desanimar? Menino, você vai fazer isso aí? Não faça mais não, não adianta mais não. Ali já era. Às vezes é um filho que está nas drogas e a pessoa chega: olha, deixa ele lá, ali não tem mais jeito não, esqueça. Às vezes é um marido que não se rendeu aos pés do Senhor ainda e alguém diz: olha,
seu marido não, ali não tem mais jeito não, deixe lá. Quantas vezes nós encontramos pessoas para nos desanimar, para trazer palavras que nos animar, ou mesmo para colocar barreiras entre nós e os nossos sonhos, entre nós e os nossos planos, entre nós e os nossos projetos. Nós sempre encontramos pessoas assim pelo nosso caminho e talvez sempre vamos encontrar. A diferença não está nas pessoas em que nós encontramos e o que elas falam. A diferença está em o que nós vamos fazer, em qual atitude nós vamos tomar. Sabe o que aquela mulher falou? Quando o marido falou isso, ela disse ao marido: fica em paz, shalom, fica em paz. Ou seja, eu estou decidida do que eu vou fazer. Eu estou determinado do que eu vou fazer. Não importa o que você fale, não importa o pedido, e eu vou fazer o que está no meu coração para fazer. Ela estava determinada. O que está faltando nos nossos dias são pessoas determinadas, pessoas com firmeza de propósito, pessoas que não desistem facilmente, pessoas que se decidem e vão em busca daquilo que decidiu. O que está faltando nos nossos dias são pessoas assim. As pessoas hoje estão desistindo muito fácil. As pessoas hoje estão abrindo mão muito fácil. Quando eu falo estão desistindo até mesmo de Jesus. Aceita Jesus, começa a vir na primeira dificuldade, na primeira perseguição, na primeira tribulação, larga tudo, quer largar tudo e acha que não. Amados, se nós estivermos com esperança nesta vida, nós somos os mais miseráveis. O que Deus tem preparado para nós é algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou o coração do homem. É isso que Ele tem preparado para nós. A nossa recompensa não está aqui neste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Não devemos viver pensando na esperança que às vezes eu costumo dizer que este é a menor fase de nossas vidas. 70, 80, 90 anos é o que vivemos aqui na Terra. É o menor período de nossas vidas, é o que vivemos aqui. E valorizamos tanto e às vezes esquecemos ou não priorizamos investir no nosso futuro lá na glória. Se nós nos dessemos conta disso, seríamos pessoas mais determinadas como aquela mulher que, apesar do marido ter dito a ela que era sábado, que não era o dia, mas ela disse: não, shalom, fique em paz. E ali ela pega tudo, selou a jumenta, ordenou ao servo: olha, conduz-me depressa e não pare no caminho, senão quando eu mandar. Ou seja, não pare para nada, pode seguir, só pare quando eu mandar. E ali, amados, aquela mulher partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. E assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou a seu servo para que aquela mulher estava vindo. E aquele servo vai correndo ao encontro dela e diz assim: o homem de Deus manda ele perguntar: olha, pergunta a ela se está tudo bem, pergunta a ela como está o marido, pergunta a ela como está o filho. E aí o homem de Deus foi lá, o moço foi lá e perguntou: olha, como está? Tudo bem? Como está seu filho? Como está seu marido? E aí eu vejo, amados, a resposta de fé daquela mulher. Aquela mulher responde: está tudo em paz. Esse é o diferencial. A diferença não está na situação que nós vivemos, porque às vezes nós saímos de uma tribulação e entramos em outra. Às vezes nós saímos de uma peleja e entramos em outra. A diferença, amados, não está na peleja. A diferença não está na situação que você está vivendo. A diferença não está na dificuldade que você está passando. A diferença está em como você reage a tudo isso. A diferença está em como você responde a tudo isso. Se você responde, talvez se aquela mulher chegasse ali, fosse nos nossos dias e dizia: não, como é que está tudo mal, meu filho que eu tanto amo. Estamos falando de uma mãe que perdeu seu filho. Teoricamente perdeu. Ela deixou o menino morto em cima da cama. Estamos falando de uma mãe que deixou o seu filho morto e foi até o profeta. Estamos falando disso. E essa mãe, quando chega lá, o moço pergunta: está tudo bem com teu pai, com teu esposo, com teu filho? Ela responde: está tudo bem. Isso chama-se fé, amados. Isso chama-se, amado, uma pessoa que vive grata, uma pessoa que não se abala com as circunstâncias. Procura não se abalar com circunstância. Uma pessoa que tem um respaldo. Uma pessoa que acredita, que é determinada e que não deixa se abalar pelo que acontece ao seu redor.
Como eu falei, a diferença não está na situação, a diferença está em como nós respondemos a essa situação. E no versículo 27, ele chega ao homem de Deus, e quando ela chega-se ao homem de Deus, ela lança-se aos seus pés. E aquele moço se aproxima para erguer, mas o homem de Deus diz: não, deixe em paz, porque o seu coração está muito angustiado, mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Ou seja, Deus não revelou ao profeta o motivo da aflição daquela mulher. Então ela desabafou: porventura eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasse? No mesmo instante, Eliseu ordenou ao seu moço: cinge os teus lombos, prepara-te, pega o teu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimente. Se alguém te saudar, nem lhe responda. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Ou seja, o profeta mandou o seu moço ir lá fazer isso para que o menino revivesse, para que o menino ressuscitasse. Mas aquela mulher, amados, no versículo 30, ela disse ao profeta: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Aquela mulher disse ao profeta que se ele ficasse ali, se ele não fosse atendê-la, se ele não fosse até lá, que ela também não iria. E eu estava assistindo essa semana também uma ministração, e eu vi um pastor falando sobre uma palavra, né? Sobre uma palavra que eu achei interessante, eu vou compartilhar com os irmãos também. Existem palavras, amados, que elas não têm uma tradução específica, né? Existem várias palavras assim, em vários dialetos. Nós temos, por exemplo, aqui, a palavra saudade. A palavra saudade, ela não tem uma tradução específica no inglês, no espanhol, no japonês, no italiano. É uma palavra como se fosse uma palavra brasileira, vou dizer assim, né? A gente tem algo que se aproxima. O inglês, I miss you, eu sinto a sua falta, mas não é a mesma coisa de saudade. É diferente quando você ouve: oh, eu sinto sua falta. Quando você ouve a pessoa dizer: olha, eu estava com muita saudade de você. É algo que soa um pouco diferente. E existe uma palavra do dialeto Ishi, que é um dialeto que os judeus usam, da onde saíram muitas palavras do hebraico, porque os judeus, eles têm muito cuidado, eles têm muito temor em falar o hebraico, eles têm muito temor. Então existem alguns dialetos. Existe um dialeto chamado Ishi, e nesse dialeto existe uma palavra chamada Hutzpah, que é uma palavra que também não tem tradução específica, mas se aproxima mais com a palavra que a gente conhece chamada audácia. É um desejo, querer com força, não abrir mão de jeito nenhum. É quando nós queremos algo e não abrimos mão de jeito nenhum. Aquela mulher, ela não queria perder o seu filho, ela não queria, e ela não abriu mão de jeito nenhum. O profeta diz ao seu moço: vai lá, ó, pega o cajado e coloca no rosto do menino. E ela disse: não, eu não vou sair daqui se você não sair daqui. Eu só vou sair daqui contigo. Nós vamos lá, eu vou contigo lá. Eu não vou aceitar que outro vá, não. Eu preciso. Ela queria ter certeza de que ela seria atendida, de que o seu filho ele iria reviver. Nós vemos essa expressão, né? Não está na Bíblia, mas nós vemos algo parecido no passado, quando Jacó ele luta com o anjo. Ele luta com o anjo. E ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. E ali ele segurou o anjo e precisou o anjo ferir a sua coxa, mas ele não deixou o anjo sair enquanto não abençoou. Então seu nome foi mudado de Jacó, de enganador, para Israel, que lutou com Deus e teve vitória. Aquela luta, aquela audácia, aquele Hutzpah alegrou o coração de Deus, e é tanto que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Podemos ver também Moisés, quando Deus queria destruir o povo, Deus já estava saturado daquilo, e Moisés, ele disse: Senhor, se o Senhor quiser destruir este povo, risca o meu nome do teu livro. E aquilo alegrou o coração de Deus, amados, porque atrás desta palavra Hutzpah, eu posso encontrar uma palavra chamada respaldo. Ou seja, eu tenho uma vida em que eu posso exigir certas coisas, que eu posso determinar, que eu posso querer. Eu não estou dizendo aqui exigir nada de Deus, que nós não podemos exigir nada de Deus, nós não temos Deus. Mas existem situações em que você quer
Você entende que você precisa, você quer e você é determinado. Você não abre mão, mas você tem motivos para não abrir mão daquilo. Aquela mulher, ela tinha motivos para exercer o Rudispa, para não abrir mão de jeito nenhum. E ela queria aquilo com força. E ela disse: não, eu não vou te deixar. Se você não for, eu vou ficar aqui com você. Vamos ficar aqui. Prepare até um lugarzinho para eu ficar aqui, porque eu já vou ficar por aqui mesmo. Mas se você for, eu vou. Resultado, eles foram. Eu não vou dizer que parecia que ela estava adivinhando, porque os adivinhos não entrarão no reino do céu. Mas o moço correu à frente deles, foi lá e colocou o bordão no rosto do menino. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, absolutamente nada. E o menino voltou e disse: olha, eles já estavam no caminho, que o profeta resolveu ir com ela. O menino voltou e disse: olha, não aconteceu nada. Eu coloquei o bordão no rosto dele e não aconteceu nada. Parecia que ela já sabia. Ela dizia: não, é você, é o Senhor, profeta, é o Senhor, homem de Deus, é o Senhor que tem que ir. Se o Senhor não for, eu não vou. E depois o profeta foi até lá. E aí, mais à frente, nós vamos ver nos próximos versículos, que ele faz um procedimento. Ele vai lá, ele deita-se sobre o menino, coloca a mão sobre a mão, a boca sobre a boca, e levanta de novo, anda sobre o quarto, volta de novo, deita-se sobre o menino, e o menino espirra 7 vezes e acorda. Quando o menino espirra 7 vezes e acorda, o profeta manda chamar ela. Quando ela vem, que ela vê o menino, ela se prostra aos pés do profeta. E o que é que ela me ensina com isso? Gratidão. Ela volta para os pés do profeta e se prostra. Ela, em sinal de gratidão, de estar agradecendo por ele ter atendido a sua prece. Então, amados, essa história me trouxe todo esse aprendizado, me fez conhecer tudo isso que eu passei para os irmãos. Tanta coisa, tanto o comportamento daquela mulher, como o apóstolo Pedro escreveu a carta, dizendo como deveria ser o comportamento das pessoas, dos servos do Senhor naquele dia. Aquela mulher, ela se comportou de uma forma que traz exemplos para nossas vidas, para que nós possamos ter êxito naquilo que nós empreendemos. Então, amados, recapitulando, já estou finalizando o que a gente falou aqui. Eu gostaria que ficasse gravado no seu coração o que nós falamos aqui. Eu separei aqui 6 coisinhas que é para a gente fechar pensando. Esperança na vinda do Senhor. Se você não estava mais pensando nisso, não estava mais lembrando disso, está vivendo um dia após o outro, como diz aí o ditado, empurrando com a barriga, temos essa esperança. Ele disse que não nos deixaria só, não nos deixaria órfão, que voltaria para nós. E nós temos essa esperança que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Nós não vamos ficar aqui, nós não estamos abandonados, Ele está nos vendo. A palavra do Senhor nos fala que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa deve ser a nossa esperança. Esperança na vinda do Senhor. E quem espera no Senhor, quem espera a sua vinda, vive vigilante, vive em oração. Um pai de família, se ele soubesse a hora que o ladrão ia tentar arrombar a casa dele, ele ia ficar acordado naquela noite, ele não ia nem dormir. Ele ia ficar acordado, ele ia se armar, ele ia preparar algo para que não fosse a sua casa roubada. Mas precisamos estar vigilantes e em oração. O apóstolo Pedro, ele fala vigilantes em oração, vigiando, não deixando de orar, não deixando de ter o nosso relacionamento com Deus estabelecido. Profundo amor fraternal, que venhamos externar isso, que venhamos colocar para fora, não apenas com palavras, porque às vezes, amados, é necessário dizer eu te amo. Às vezes é necessário dizer eu te amo, mas mais importante do que dizer eu te amo é agir como se amamos a pessoa. Mais importante do que dizer são as atitudes, porque atitudes falam mais do que palavras. Servir sem interesse. Se até aqui você fazia algo pensando no retorno, chamada lei do retorno, esqueça isso a partir de hoje. Faça sem interesse. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, sirva sem estar esperando nada. Sabe por quê? Porque melhor recompensa daquele que está à nossa volta é a recompensa daquele que nos criou. Melhor recompensa daquele que está, porque nós como homens somos injustos. Nós como homens somos injustos.
Muitas vezes nós somos parciais, mas Deus ele é justo e ele é imparcial. Então, se você não tem reconhecimento nenhum do homem, se você não tem retorno nenhum do homem, pode aguardar, que no momento certo, aquele que está lá em cima olhando, ele vai reconhecer e vai te recompensar, porque ele é fiel à sua palavra. O Rudspa, vamos ter isso, vamos alimentar isso em nosso coração, a determinação, vamos estar determinados àquilo, mas vamos também fazer por onde, vamos tentar fazer isso com respaldo. Precisamos ter um histórico, ter um respaldo, não é de qualquer jeito, É como se fosse aquele filho que, meu pai, eu quero ganhar um videogame, mas toma nota baixa na escola, não estuda, não faz as obrigações dentro de casa, não ajuda o pai em nada. Esse filho não pode dizer nada ao pai, meu pai não pode exigir nada do pai. Meu pai vai dizer, meu filho, você não está fazendo nada, você não está tomando nota baixa na escola, você não está ajudando sua mãe nos afazeres de casa, você não está arrumando seu quarto, como é que você quer videogame desse jeito? Mas quando aquele filho que brilha, vou dizer assim, que faz as coisas, já pensando naquilo, não, dá o seu melhor, toma notas boas, deixa tudo arrumadinho, é obediente, que as crianças nesses últimos dias estão sabidas demais. Aquela bênção ali de Jesus Cristo, chegou para mim outro dia, a gente indo para casa, disse, meu pai, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Pedir, você pode pedir, se eu vou fazer, eu não sei. Ela disse, não, eu vou te pedir algo, mas se o senhor não puder fazer ou não quiser, não tem problema nenhum, meu pai. Eu não vou ficar zangado, eu não vou ficar chateado com o senhor. Não tem problema absolutamente nenhum. Eu vou te pedir, o senhor vai ver se o senhor pode fazer ou não. Olha para isso. Como é que diz não? Eu quero que o senhor, quando for lá na rua, na casa de minha avó, traga aquela amiguinha minha para passar aqui pelo menos no final de semana comigo, porque eu fico às vezes sozinha, que não tem sem ninguém para brincar. Como é que eu vou dizer não, meus irmãos? Como é que eu vou dizer não? E ela falou assim, eu disse não. Resultado, a menina passou uma semana lá em casa, quase que eu fico maluco com essas duas correndo aí por lá, e agora já vou lá, passou mais uma semana lá com ela. Então, ela procurou fazer por onde, Soube pedir, soube falar, que essas crianças são uma bênção nesses últimos dias. Mas que nós venhamos nos comportar assim também, amados, que nós venhamos nos esforçar para dar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor. Sabe por quê? Porque quem você acha que Deus vai atender? Aquele que está ali, Outro dia eu estava conversando com um colega, ele falou que não acreditava em inferno, que ele achava que Deus não era injusto o suficiente para colocar uma pessoa para perecer no inferno. Eu falei a ele, olha, Deus não criou o inferno para os homens. Deus não criou o inferno para os homens. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas não é justo também eu pagar um preço, me privando de tanta coisa, buscando viver uma vida de santificação, buscando viver uma vida íntegra, reta, me desviando de tudo que é ruim, e ir para o mesmo lugar de uma pessoa que não está nem aí, que está jogado aí, que está fazendo tudo o que quer ao seu bel prazer. Eu falei a ele, isso não é justo. Isso não é justo. Não são, talvez, as nossas obras que vão nos levar para o inferno. Eu vi um pastor falando de um certo homem que ele foi condenado à morte, foi preso, foi condenado à morte. Quando ele estava na prisão, alguém chamou o governador da cidade e falou com ele, olha, aquele homem está lá, e o governador ouviu a história daquele homem e disse, não, eu vou ajudar ele, eu vou levar a carta de perdão dele lá. E aquele governador fez a carta de perdão, de liberação daquele homem, mas ele fez assim, eu vou me vestir de pastor, e vou vestido de pastor, não vou lá me apresentar como governador. Colocou a carta na Bíblia, dentro da Bíblia, e foi lá. Quando ele chegou perto do homem, o homem começou a xingar ele, começou a reclamar, cuspir, jogar coisa nele, e não deixou ele. Ele disse, não, eu tenho uma coisa aqui para você, eu tenho uma coisa aqui. Não quero ouvir, não quero saber. E aquele homem foi embora. Quando aquele governador foi embora, o carcereiro chegou e disse, olha, você é burro. Aquele homem que veio aqui não era um pastor, era o governador, e ele estava com a sua carta de perdão dentro da Bíblia para te entregar. E aquele homem ficou triste quando ele teve essa notícia, e no dia da sua execução, ele pediu a palavra e ele disse assim, olha, eu quero dizer algo aqui a vocês. Eu não estou sendo condenado pelos crimes que eu cometi, e sim pelo perdão que eu rejeitei. Nós, se formos condenados, os homens serão condenados pelo perdão que eles rejeitaram, porque Cristo
morreu na cruz por nós, o justo pelos injustos, e lá, na cruz, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Os nossos pecados ele levou na cruz. Os homens vão para o inferno por não aceitar o perdão de Deus. E para finalizar, gratidão. Precisamos ser mais gratos. Precisamos entender, como Jó, que veio sem nada ao mundo e voltaria sem nada também. Deus deu, Deus tirou. Em qualquer situação, amados, precisamos entender que a nossa morada eterna não é aqui, para que possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Eu costumo falar também que nós temos muito mais do que o que precisamos e muito mais do que o que merecemos, porque existem pessoas vivendo em condições subhumanas, vivendo com muita dificuldade e não tendo nem um terço do que nós temos, e muitas vezes, pasmem, nós ainda nos pegamos reclamando de algo, mas que venhamos ser gratos por tudo que Deus ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem nos dado, por Ele nos ter feito ser quem nós somos. Não podemos perder essa essência, que possamos ser gratos a Deus por tudo. Esperança na vinda do Senhor, vigilante em oração, profundo amor fraternal entre os irmãos, servir sem interesse, ser determinado e ser grato a Deus por tudo. Que essa palavra possa estar entranhada nos nossos corações, para que nós possamos servir ao Senhor com excelência e possamos alcançar tudo aquilo que Ele nos prometeu, todas as bênçãos que Ele prometeu para nós. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, pastor João. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem que nos adverte, nos aconselha, nos anima a viver do modo de Deus diante deste mundo tão perverso, diante de tantas coisas, ó Pai, contrárias à Tua palavra. Mas nós precisamos ser, apesar de tudo, luz e sermos sal, guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos a capacidade e a sabedoria para vivermos assim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, seja para Ti somente a honra, a glória e o louvor. Nós Te agradecemos por este mês, Senhor, que nos ajudou a viver o mês de agosto. Amanhã é o último dia do mês. Que o Senhor, ó Pai, dê força e ânimo para continuar rompendo em fé e vivendo o mês de setembro, ó Deus, guiado, ó Deus, pelo Teu Espírito, para a Tua honra e a Tua glória, ó Pai. Guarda cada um voltando para o seu lar, livra do perigo no caminho e faz com que, ó Pai, o mal venha atingir, venha tocar a ninguém. Abençoa tantos que também em outros lugares estão indo para a sua casa agora, seja a pé, na carona, ó Deus, no ônibus. Que o Senhor guarde, livre do mal, Senhor, de toda arma inflamada do maligno, toda maldade. E nós entregamos esta semana nas Tuas mãos, dona de casa, pai de família, aposentado, ó Deus, a criança, ó Deus, a gestante, ó Deus, entregamos a família, os vizinhos, e de paz em nossas ruas. Entregamos, ó Deus, o governador Rui Costa, o prefeito Assemineto, o presidente Jair Bolsonaro, nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a estes, que eles sejam guiados pelo Teu Espírito e venham fazer a Tua vontade. Nós Te agradecemos, Pai, e que não venhamos esquecer de tudo que ouvimos, que venhamos guardar no coração e viver a cada dia, ó Pai, na Tua presença. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Levante sua mão. Amanhã é aniversário da missionária Clarice. Ore por ela. Aleluia. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue presente em nossas vidas, hoje e sempre. Digamos amém. Amém. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir, às 19h30. Amém.